Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez aqui na nossa casa para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e hoje, em especial, conversarmos um pouquinho sobre a família. A ideia é que conversemos sobre a família num prisma mais espiritual, a fim de que possamos compreender, com base naquilo que a doutrina espírita nos traz, os vínculos familiares nos quais nós nos sentimos envolvidos. O tema que nos foi proposto para a conversa de hoje visa tratar dos laços de família, o parentesco corporal e também o parentesco espiritual. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um texto que trabalha justamente esse tema. E ele será a base da nossa conversa. Numa breve introdução, esse texto consta no Evangelho segundo o Espiritismo porque entendia-se que, a partir do momento em que nós entendemos que somos espíritos, não somos só o corpo de carne, nós somos espíritos. E esses espíritos, sendo imortais, quer dizer que eles têm uma vida anterior à vida que nós vivemos aqui no plano físico e também uma vida futura. Temos a eternidade pela frente. E analisando nesse prisma, entendendo que se nós temos um passado, se teremos um longo futuro, num plano diferente desse no qual nós vivemos aqui, lá no plano espiritual, quer dizer que provavelmente nós tenhamos família lá também. E temos. E as pessoas se questionavam. A doutrina espírita, nos dizendo que somos espíritos imortais, está destruindo os laços de família. Está relegando ao segundo plano os vínculos da família que nós formamos aqui no plano terreno. E esse texto vem nos demonstrar justamente o contrário. Vivendo no plano material, aqui, nessa reencarnação que nós vivenciamos hoje, nós precisamos de alguém que nos acolha como filho. Todos nós precisamos um pai e uma mãe, para que o corpo seja gerado. Lá no Livro dos Espíritos, nos ensina que no momento da concepção, ou seja, quando o espermatozoide masculino fertiliza o óvulo feminino e existe aquele processo chamado de fecundação, ali é que existe a ligação do espírito que irá reencarnar com aquele corpo. Ali começa a vida material para o espírito que visa reencarnar. E essa vida só acontecerá, essa vida material, se houver alguém disposto a acolher esse espírito por filho. E ali a gente começa a criar esses vínculos que são muito importantes para todos nós. Os vínculos da família terrena. Mas temos também os vínculos da família espiritual, que são extremamente importantes também. E o texto nos traz a reflexão de que, diferentemente aqui do plano terreno, quando nós temos vínculos sanguíneos, então é natural que nos sintamos mais confortáveis e tenhamos maior aproximação para com os seres da nossa consanguinidade. Muitas vezes é forçado, é verdade, porque tem familiares que não são fáceis de vivenciar, né? E por que será que acontece isso? Por necessidade nossa. Nós precisamos aprender lições importantes com essas criaturas que Deus colocou ao nosso lado, para que através da convivência com elas, nós possamos aprender a ser diferentes. Imagina que maravilha a gente viver rodeado de pessoas que concordassem com tudo aquilo que a gente fala, que aceitassem todas as nossas imposições, que satisfazessem todos os nossos desejos, que sempre dissessem sim para tudo aquilo que a gente pedisse, para tudo aquilo que a gente falasse. Seria bom, né? Ah, seria. Seria bom aqui. Mas quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente ia ver que não serviu de nada. Para não dizer que não serviu de nada, serviu só para fomentar e para incentivar o orgulho, a vaidade e ampliar um pouquinho mais a nossa ignorância. Porque sendo assim, satisfeitos em tudo, nós não mudaríamos nada. Não seríamos provocados a pensar, a refletir, não seríamos levados à transformação íntima tão necessária à nossa evolução.
As pessoas que nos trazem um pouquinho de dificuldade são bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque são essas pessoas que nos levam a pensar, que nos levam a procurar entender o que existe em mim, o que existe no outro, que gera essas diferenças, essas desavenças, essas dificuldades. E só assim nós aprendemos a mudar. Em especial quando acontece dentro de casa, na nossa família, junto àquelas pessoas que, sob um mesmo teto, formam o lar. Pessoas especiais que a gente conhece de verdade e que nos conhecem de verdade também. E que são colocadas ao nosso lado por intermédio da ação divina, para que essas pessoas também possam nos auxiliar no nosso processo de aprimoramento, tanto quanto nós precisamos auxiliá-las também, porque tanto elas quanto nós precisamos evoluir. Estamos todos em um mesmo barco. E precisamos desenvolver as nossas qualidades, precisamos diminuir as nossas imperfeições, precisamos nos transformar. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão muito importante, porque Joana de Ângeles nos diz, no livro SOS Família, que o lar é um ambiente, o lar e a família, são um ambiente divino, onde tem-se muita importância ao espírito, não só ao corpo físico. A família é conformada em relação da necessidade dos espíritos, não do corpo físico. Então a família é uma oficina do espírito. E é ali que nós vamos ter todo o ferramental, todos os artifícios, todas as formas de evolução que nós precisamos. Mas para isso, a gente precisa agir de maneira inteligente. E aqui é que entra a nossa reflexão. Vivemos num mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que passa por situações extremamente difíceis em relação ao que tange a moralidade. Muitas criaturas, muitos irmãos e irmãs nossas falam aos quatro ventos que a família perde a importância. Somos todos nós induzidos a entender que é importante que cada um de nós viva sob sua própria responsabilidade, evitando assumir responsabilidades para com terceiros, a fim de que possamos usufruir de tudo aquilo que a vida nos oferece. Teremos assim, deixando de lado a família, tempo para estudar, para aprimorar intelectualmente, para me divertir, para fazer o que eu quero, sem precisar dar satisfação para ninguém. Parece verdade. Parece muito lindo, muito fácil, maravilhoso. Mas que pena que as pessoas pensam assim. Que algumas pessoas pensam assim. E enxergam a vida sob um prisma muito, vamos usar um termo mais ameno, um prisma muito embaçado. Sem se dar por conta dos pormenores e das consequências negativas daquilo que falam. Porque a família é uma bênção de Deus. Existe uma das leis divinas que regem as nossas existências, que é a lei de sociedade. Precisamos viver uns próximos aos outros para aprendermos uns com os outros. E a família é a célula-mãe da sociedade. É ali na família que se dará início ao processo de transformação que nós precisamos sofrer para que convivamos na sociedade de uma maneira muito melhor, muito mais positiva, muito mais saudável. As criaturas que proliferam essa ideia de que a família perde a sua importância, agem de tal forma motivados pelo egoísmo, expressado em um livro dos Espíritos, onde nós encontramos a expressão que nos chama a atenção, chamando o egoísmo de interesse pessoal. Ou seja, eu penso só em mim. Kardec fez a pergunta aos bons espíritos
perguntando o que poderia caracterizar a imperfeição da humanidade, deixando de lado o orgulho, a vaidade, as imperfeições que são normais para todos nós. E a resposta dos bons espíritos foi o interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? Pensar só em mim. Volto toda a atenção para mim mesmo. Viramos o centro do universo. Passamos a ser egocêntricos. Tudo tem que girar à nossa volta. E o resto, que se vire. Agindo dessa forma, nós estamos nos distanciando de tudo aquilo que Deus construiu à nossa volta para que tenhamos sucesso nos bons propósitos da nossa volta ao plano físico, da nossa reencarnação. Por isso é importante que detenhamos as nossas mentes e os nossos sentimentos por instantes para refletir um pouquinho sobre a importância da família na nossa vida. Pena que a vida nos ofereça oportunidades de ter maturidade no final da nossa existência. Nós aprendemos muito a cada dia da nossa jornada. E chega um momento em que adquirimos a maturidade da idade, e junto com ela passamos a ter também a maturidade moral. E começamos a nos dar conta de muitas coisas que fazíamos de maneira errada na nossa juventude, no nosso período de adulto, em função da incompreensão de tudo aquilo que a vida nos oferecia e da nossa relação para com a vida. Se tivéssemos toda essa maturidade, que é necessária para que entendamos a importância da família desde o começo, tudo seria diferente. A relação dos filhos com os pais, a relação com todos os componentes da família. Porque precisamos nos esforçar, irmãos e irmãs, para tornar a nossa família aquele lugar que a gente espera que ela seja. Aquele lugar de paz, de tranquilidade, o porto seguro das nossas vidas. Se nós não contribuirmos para que o nosso lar, para que a nossa família seja aquilo que nós almejamos que ela seja, ela nunca será. É muito fácil eu exigir tudo dos meus familiares. É muito fácil. Porém, o meritório é eu oferecer aos outros aquilo que eu espero que eles façam por mim. Tal qual Jesus nos ensina. Fazei pelo próximo o que desejas para ti mesmo. Vivendo essa máxima do Cristo de maneira intensa dentro dos nossos lares. Entendendo que, pelos vínculos da matéria, nós vivenciamos oportunidades nos quais todos juntos precisamos experienciar lutas, desafios em conjunto, para que em conjunto vençamos. Porém, só teremos a oportunidade de bem aproveitar esses momentos quando nós aprendermos a trabalhar os nossos sentimentos, a trabalhar a nossa inteligência, procurando lutar contra tudo aquilo que fomente o orgulho, a vaidade, a ganância e que nos afaste do bom propósito de servir a todos. Nós precisamos entender que a nossa família será aquilo que nós nos esforçarmos para que ela se torne. Entendendo que temos vínculos que são construídos desde o plano espiritual. Vínculos esses trabalhados detalhadamente por equipes espirituais especializadas em processos reencarnatórios, levando em conta a necessidade de cada um de nós. Vocês imaginem montar um quebra-cabeça de milhões de pecinhas. É mais ou menos isso cada reencarnação. Milhões de detalhezinhos que precisam ser trabalhados, para que tudo se encaixe de maneira perfeita e tenha-se a oportunidade de criar um caminho para o sucesso reencarnatório. Porém, nós não somos marionetes. Nós temos o livre-arbítrio que nos foi concedido por Deus e cada um de nós tem a liberdade de agir como bem entender. Em resumo, nós temos a capacidade, através do livre-arbítrio, de seguir por dois caminhos. Um que nos levará a fazer dar tudo certo
e o outro caminho que pode nos levar a fazer dar tudo errado, dependendo das nossas escolhas. Nessa sociedade que vivemos hoje, que vive de maneira muito volátil, onde sentimentos são expressados sempre à flor da pele, nós vemos muita impaciência nos corações. E pessoas se unem em vínculos familiares, e em questão de, às vezes, horas, dias, semanas, já se separam porque não têm paciência para viver um com o outro. Não suportam o ponto de vista alheio, não se esforçam por conviver de maneira harmônica com alguém que até pouco tempo atrás diziam que amam. Primeiramente, é preciso que entendamos que amor não é aquilo que a gente está acostumado a pensar que é. Normalmente entendemos o amor como algo que nos leva à satisfação. Amor é tudo aquilo que me contenta, tudo aquilo que me deixa feliz, tudo aquilo que me satisfaz. Eu vi esse livro na loja, comprei ele, porque eu o amei. Achei a capa bonita, vi o livro lá, nossa, que livro lindo, amei, vou comprar. Comprei. Levo para casa, boto numa estante e nunca mais olho para o livro. Para que serviu o livro? Só para dar comida para as traças. Ou para juntar um pouquinho de pó. Vi um cachorrinho na rua, achei ele muito lindo, olha que amor, peguei o cachorro e levei para casa. Aí passa a noite cuidando do cachorro, coisa mais linda. No outro dia de manhã a gente sai para trabalhar, porque tem que trabalhar, né? Aí quando volta no final do dia, o cachorro roeu o sofá, comeu os pés da mesa, fez uma bagunça por tudo. Eu pego aquele cachorro e digo, não te amo mais, e levo embora e jogo na rua de novo. Isso é amor? Não é. Nunca foi e nunca será. O amor não é satisfação. O amor é doação. Amar é dar tudo de mim, o meu melhor, em benefício daquele que eu amo. Sem esperar nada em troca. Eu amo, ponto. Não precisa mais nada. Se o outro me ama ou se não me ama, não é problema. O que importa é o sentimento que eu alimento dentro de mim. Eu amo e ponto. Isso é amor. E nós esquecemos desse amor porque procuramos a satisfação. E é muito fácil eu entender o amor como algo que me satisfaz porque é mais fácil. Me isenta de responsabilidades. Porém, os vínculos familiares, como estamos conversando desde o começo, requerem esforços. Porque são uma construção coletiva, que depende do esforço de todos, para que juntos possamos ter sucesso. E assim construamos o ambiente adequado ao propósito divino de nos trazer ao plano físico. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, meus amigos e minhas amigas. A tarefa aqui na Terra não é fácil. Desde quando estávamos no plano espiritual, nós sabíamos que os desafios seriam grandes. Mas teríamos ao nosso lado pessoas especiais, que Deus selecionou de maneira criteriosa para que pudéssemos ter o apoio necessário às nossas vitórias. E elas estão conosco. Mas precisamos aprender a entendê-las, para que usufruamos de todos os benefícios que as criaturas que fazem parte da nossa família têm a nos oferecer. Muitos deles têm só para conosco vínculos materiais, vínculos sanguíneos, mas outros têm vínculos afetivos de muitas e muitas reencarnações. Aquelas criaturas que nós nos entendemos pelo olhar, que não precisam muitas palavras, que o carinho, que o amor são verdadeiros e recíprocos. Algumas delas nós temos dificuldades muito grandes de relacionamento. Somos testados a paciência, a indulgência, o perdão repetidamente. E todas elas têm algo a contribuir nas nossas vidas. E precisamos dessas pessoas para que, através do auxílio delas, nós possamos aprender a ser diferentes. Deus, na sua sabedoria infinita, nos envolve com as suas energias de amor e de carinho,
e nos traz ao plano terreno para que aqui tenhamos a oportunidade de, através dos nossos próprios esforços, nós possamos mostrar para nós mesmos e para a divindade que nós conseguimos ser diferentes. As promessas que nós fizemos no plano espiritual, meus amigos e minhas amigas, ainda bem que a gente esquece, porque se nós lembrássemos daria vergonha de tanto que a gente promete e de tão pouco que a gente faz. Precisamos ser conscientes das responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros, porque a reencarnação é de cada um de nós. Eu não posso relegar a responsabilidade da minha vida material à minha família. Mas eu preciso entender que a minha família é minha responsabilidade, porque nós vivemos juntos. Todos somos responsáveis, mas eu não posso esperar que os outros façam aquilo que eu não consigo fazer. Família é uma bênção. E nós precisamos nos esforçar para que a nossa família seja tão boa, tão especial, tão maravilhosa quanto a gente espera que ela seja. E não é uma luta fácil, porque nós somos levados a trabalhar insistentemente as nossas imperfeições, porque tem pessoas lá dentro que conseguem compreendê-las e que nos provocam para que a gente lembre dessas nossas imperfeições e entenda a importância de trabalhá-las. Só que nem sempre a gente se dá conta desse processo. E quando somos provocados, perdemos as estribeiras, saímos do sério e acabamos entrando em processos de erro, porque não tivemos controle emocional, porque não entendemos a situação e desperdiçamos oportunidades. Mas para vocês não se assustarem, isso a gente faz há muito tempo, séculos, várias e várias reencarnações. Porém, é preciso que nós entendamos que o tempo urge e que nós precisamos dar celeridade a algo que é um desejo nosso. Quem não quer ter uma vida melhor? Todo mundo quer. Mas a pergunta importante é: o que tu fazes para que a tua vida seja melhor? Ou tu acha que vai acontecer por automático, por conta própria? As coisas vão mudar por mágica? Isso não existe. Cada um de nós é responsável pelas suas escolhas. Cada um de nós é responsável pelas consequências das escolhas que faz. Cada um de nós é responsável por aquilo que constrói no dia a dia. E quais as construções que nós estamos fazendo para com a nossa família? Quais as construções que nós estamos levando aos nossos lares? É uma reflexão que cada um de nós deve fazer. E precisa aplicar em si próprio, para que entenda aquilo que precisa fazer diferente, para que a vida, a convivência familiar seja melhor. É uma bênção que nós recebemos. Ter pessoas aos nossos lados. Pessoas que nos ajudam, pessoas que nos compreendem, pessoas que nos toleram, pessoas que nos perdoam, pessoas que nos amam. Mas também temos pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos caluniam, pessoas que fazem de tudo para que a nossa vida seja um eterno sofrimento. O que a gente faz nesses casos? O nosso trabalho não é de revidar, mas sim de entender o que há em mim que possa levar alguém a agir de tal forma. O que será que eu fiz para que alguém me persiga, para que alguém me calunie, para que alguém queira o meu mal? O que eu fiz para que as pessoas me amem? Para que as pessoas me compreendam, me tolerem, me perdoem? São entendimentos que precisamos construir na nossa mente, para que através dele entendamos o caminho adequado que nós devemos seguir para a nossa reencarnação ter sucesso. Não imaginemos, meus amigos e minhas amigas, que porque a gente vem aqui na casa espírita, ou porque a gente vai em qualquer templo religioso, que Deus vai resolver os nossos problemas. E que tudo mudará na nossa vida. Seria bom que fosse assim, eu até gostaria.
Mas não é tão simples e tão fácil assim. Porque onde estaria o mérito dos nossos esforços? Que cara de pau teria eu em chegar lá no plano espiritual, sabendo que Deus fez tudo por mim, e dizer para o pessoal: tive sucesso. Sucesso do quê? Tu não fizeste nada, meu filho. Tu foi um mero passageiro numa viagem da qual tu não tinha controle nenhum. Porém, aqui no plano físico, na reencarnação, nós somos os condutores da nossa experiência carnal. Nós temos o poder de escolher, de dar rumos, de fazer mudanças. E precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós escolhemos no nosso dia a dia. Todas as nossas construções, meus irmãos e minhas irmãs, precisam ser ponderadas naquilo que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Jesus precisa estar presente na nossa vida. Eu não sei se vocês recordam, mas no mês passado, as palestras aqui do centro versavam sobre um livro chamado Jesus no Lar, onde o espírito Neio Lúcio trazia relatos de experiências que Jesus teve com os seus discípulos dentro da casa de Simão Pedro. Conversações na qual Jesus trazia conhecimentos muito ricos aos discípulos, e depois, graças a esses relatos do espírito Neio Lúcio, esses benefícios vêm a todos nós. Neio Lúcio viu, naqueles momentos de reunião no lar de Simão Pedro, algo especial, criado pela presença do Cristo, iluminando cada um daqueles corações ali presentes. E esse momento pode ser trazido séculos depois aos nossos lares, quando nós temos a oportunidade de levar para dentro da nossa casa o Evangelho de Jesus também. Lembrando que quando Jesus nos disse que se houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, dentre elas eu estarei. E Jesus estará em nossos lares, levando as suas bênçãos, tanto quanto fazia na casa de Simão Pedro, trazendo a nós o seu amor, as suas boas energias, todo o seu carinho, para que tenhamos na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, o ambiente que nós tanto almejamos, dando-nos força para que lutemos contra as dificuldades íntimas que cada um de nós carrega dentro de si, dando-nos força para que construamos a unidade familiar, construamos juntos, através de muito esforço, o ambiente de amor e de paz que nós tanto almejamos nos nossos lares. Para que nós tenhamos a convicção de que, vivendo no mundo lá fora, passando por situações difíceis, por momentos de crise, eu tenha a certeza de que eu estou agora passando por uma situação ruim. Eu enfrento momentos difíceis, mas daqui a pouquinho eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para o melhor lugar do mundo. Para aquele lugar onde tem pessoas que me amam, que me compreendem, que me toleram e que hão de me ajudar a vencer esses momentos difíceis pelos quais eu passo. E essa construção, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós podemos fazer. Porque nós nos conhecemos. Porque nós estamos ligados por vínculos muito mais intensos, muito mais fortes do que podemos imaginar. E além disso, estamos unidos pelas energias divinas que trabalham em benefício das famílias. Lutemos, irmãos e irmãs, contra tudo aquilo que há dentro de nós e que possa levar dificuldades ao seio familiar. Esforcemo-nos em construir o ambiente propício à nossa transformação íntima, lembrando que, apesar dos vínculos que nos unem, nós temos responsabilidades. E viver em família é uma responsabilidade muito grande. Porque a família, como dissemos lá no comecinho, é a célula básica da sociedade. A sociedade hoje é um reflexo do que as famílias vivem. E a sociedade só mudará quando nós mudarmos o contexto das famílias nas quais nós fazemos parte. É uma luta difícil,
Mas é perfeitamente possível que se torne uma vitória, dependendo do esforço de cada um de nós. Saiamos daqui hoje, amigos e amigas, convictos das nossas responsabilidades e convictos do apoio espiritual que cada um de nós tem. Assumamos esse papel de, vamos chamar de líderes da transformação, aplicando no seio familiar tudo aquilo que nós desejamos para a nossa família, sem exigências, procurando tornarmos-nos exemplos, deixando de exigir, passando a fazer, para que a família torne-se diferente. E lembremos que os exemplos contagiam. Tudo aquilo que nós fizermos em benefício da família renderá frutos a todos. E só assim, nesse esforço de construção do ambiente saudável nas nossas famílias, é que nós criaremos a atmosfera propícia para que a paz e a felicidade estejam ali presentes. Essa é uma construção que é uma responsabilidade de cada um de nós. Façamos o nosso melhor, tendo certeza, meus amigos e minhas amigas, que os nossos esforços serão recompensados. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve nesses momentos em que a gente está aqui conversando um pouquinho sobre o Evangelho, conversando um pouquinho sobre a família. E que essas bênçãos possam estar conosco, nos acompanhando até os nossos lares. E lá, se multiplicando, envolvendo e protegendo a todos, para que daqui para frente, todos juntos, possamos construir esse ambiente melhor que nós tanto almejamos. Eu convido os nossos companheiros de trabalho aqui da casa para que se portem aqui junto conosco, para que todos juntos possamos fazer o nosso passe coletivo. Aos amigos, às amigas, nós convidamos a serenar o pensamento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos. E eu convido também para que cada um de nós lembre de Jesus, da maneira que a gente guarda Ele no nosso coração. E com essa lembrança do Cristo na nossa mente, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que traz a cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. Sabemos que Tu tens noção do quanto precisamos de Ti. E por isso estamos aqui Te pedindo auxílio. Ilumina os nossos caminhos, Jesus. Traz-nos a tua paz, as Tuas bênçãos, para que nos sintamos fortalecidos, protegidos, motivados nas nossas lutas do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar o desânimo, a descrença. Dá-nos força, fé e coragem para que possamos seguir perseverando nesses caminhos tortuosos da vida, procurando pôr em prática os Teus ensinamentos, os Teus exemplos, para que nos tornemos verdadeiras pessoas de bem. Ilumina também, abençoa também, Senhor, os nossos lares, que a Tua paz e as Tuas bênçãos possam estar lá presentes. Pedimos também pelos nossos ambientes de trabalho, de estudo, que possam estar envolvidos pela Tua paz, para que tenhamos um ambiente saudável às nossas atividades do dia a dia. Rogamos auxílio também, Senhor, a todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que a Tua paz, que o Teu amor, Senhor, envolva e proteja a todos. Pedimos também pelas águas que portamos, rogando à equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos possam nos amparar e nos acompanhar no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Uma excelente semana a todos.